Oi, boa noite, seja bem-vindo a mais um Conexão Madureira. Hoje eu tô aqui, tô sozinho, mas vamos falar de um tema muito legal para você. E já seja bem-vindo a mais um Conexão Madureira, todos os sábados às 7 horas da noite. Nós estamos aqui com esse programa da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus Missionário Madureira em Nova Cruz, certo? E eu estou aqui hoje para falar de um tema que é o Reino de Ponta Cabeça. Nós vamos falar características do reino de Deus e como se tornar um cidadão desse reino de Deus. Mas antes, esse programa aqui tem alguns patrocinadores e eu vou falar eles para vocês. Só lembrando, se você quiser patrocinar aqui o nosso programa, ser divulgado aqui também por nós no YouTube, é só entrar em contato com a gente, com os coordenadores Aline ou Emanuel, ou também com o pastor Jean, ou se você quiser comigo, e aí a gente se organiza e você vai ser divulgado aqui. Mas os irmãos que estão nos apoiando nesse programa é o Espaço Priscila Nascimento, da nossa irmã Priscila aqui, trabalha com estética feminina. Então, se você está buscando serviço de estética, sobrancelha, design de sobrancelha e depilação e por aí vai, tem homens também que buscam esses... Eu falei estética feminina, né? Mas é serviço de estética de modo geral. Se você quiser se organizar, ficar bonito, ficar vistoso, então, Espaço Priscila Nascimento, também da nossa irmã aqui, Priscila, da nossa igreja, patrocinadora também desse programa é a psicóloga Anabel Gonçalves, ela que atende lá na Clínica Vicente Abreu. Desde o início do programa, ela participa de alguns episódios aqui e ali do Conexão Madureira, sempre falando do olhar psicológico, sempre falando desse olhar mais científico da psicologia humana e trazendo à luz da palavra de Deus. É muito interessante ver como a ciência confirma o que a palavra de Deus diz. E nós temos uma missionária aqui na nossa igreja que trabalha com psicologia, que é a psicóloga Anabel Gonçalves. E, por último, mas não menos importante, a loja Boutique Chic trabalha com moda masculina e feminina de roupas excelentes. Está localizada lá na Capitão José da Penha, certo? Então, esses são os irmãos que patrocinam o nosso programa, esses estabelecimentos que estão aqui. Se você precisa de algum tipo desses serviços de moda, ou se você precisa de um serviço de uma psicóloga, um tratamento, ou se você está buscando algum serviço de estética, dê prioridade a esses irmãos que têm abençoado a nossa igreja, têm abençoado o nosso programa. Mas, sem me demorar mais, vamos lá. Nós vamos falar do reino de ponta cabeça. E o que é o reino de ponta cabeça? É o reino de Deus. A gente usa um termo que é assim, a contracultura do reino de Deus. E o que seria a contracultura do reino de Deus? São os valores invertidos. Os valores que nós temos aqui na nossa terra, aqui na nossa cultura, na nossa cidade, no nosso país ou no nosso mundo, eles são completamente ao avesso da vontade de Deus e completamente ao avesso da cultura do reino de Deus. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Já quero dizer para você que está aí nos comentários, está aí nos acompanhando ao vivo, você deixa aí seu comentário, a gente vai vendo depois, a gente vai respondendo, mas o objetivo aqui hoje é justamente ter essa troca de conversa, essa troca de informações de maneira virtual. Eu não trouxe ninguém para conversar comigo hoje, mas eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos que têm edificado demais a minha vida. Por isso eu queria ler aqui a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 27. Olha só que coisa interessante que aconteceu aqui. Às vezes a gente vê pessoas que andaram com Jesus agindo muito parecido com a gente, né? E a gente olha algumas coisas deles hoje e fica imaginando, caramba, esses caras estavam com Jesus e agiram desse jeito, quem dirá nós? Quem dirá nós? Mas olha só, Marcos 11, 27 fala dos... Opa, perdão. Não é o 27, não. É o Marcos 10, 35. Então, Marcos 10, 35 fala dos filhos de Zebedeu, no caso Tiago e João, e que eles foram abordar Jesus. E olha só o que eles fizeram. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes perguntou, o que é que vocês querem que eu faça a vocês? E eles lhe responderam, concede-nos que na tua glória nos sentemos um à direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo ou ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles responderam, podemos. Mas Jesus lhes disse,
bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governantes dos gentios têm domínio sobre todos eles e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, esse será o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, esse será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, esse texto que eu quero introduzir, esse tema, o reino de ponta cabeça. O que é que está acontecendo aqui? Para facilitar, caso você não tenha entendido a leitura. Tiago e João, os discípulos de Jesus, um dos 12 mais próximos, eles chegam a Jesus e dizem assim: Deus, na tua glória, quando o Senhor reinar, a gente quer sentar um da tua direita e outro da tua esquerda. O que é que isso significa? O pensamento ainda dos discípulos era que Jesus seria um líder político, que levantaria um reino, que livraria Israel da escravidão dos romanos, e Jesus seria rei. E aí eles estão pedindo: Jesus, quando você for rei, a gente quer sentar um da tua direita e outro da tua esquerda. Ou seja, eles também querem ser importantes. Eles querem participar da glória de um rei. E que era tipo assim, eles queriam ser ministros. Um ministro da fazenda, um ministro da saúde, um ministro da educação. Eu quero ser importante, eu quero ter uma cadeira no meio dos importantes. Eu só vou estar abaixo do rei, mas debaixo de mim estão todos os outros. Então, o que é que eles estão pedindo? Posições de poder, posições de destaque. E é por isso que Jesus diz a eles já de cara: vocês querem participar do meu batismo, vocês querem beber do meu cálice. E quando Jesus fala isso, ele está se referindo ao propósito, à missão dele. O batismo que ele ia passar, o batismo como um símbolo de onde ele seria mergulhado. Jesus iria para a morte. O cálice que ele ia passar, a gente vê essa mesma referência do cálice na oração do Getsêmani, né? Quando ele pede: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, se referindo ao seu sofrimento até que ele chegasse à cruz. Então ele até questiona os caras, mas os caras não entenderam ainda, porque desde o início eles não entenderam qual era o objetivo de Cristo. Jesus, ele vem para estabelecer o reino de Deus, tanto que em muitos momentos, quando Jesus está pregando, ele diz: vos é chegado o reino dos céus, ou ele diz, conta nas parábolas, né? Olha, o reino de Deus se assemelha a tal coisa, e ele começa a contar a parábola, e sempre são coisas diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Por quê? Porque a cultura do reino de Deus é diferente da nossa cultura. Os ideais do reino de Deus são diferentes dos nossos ideais. A maior prova disso é que Jesus Cristo, um Deus, se fez humano. Ele se torna humano para virar servo. E é o que ele fala aqui no finalzinho: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o reino de Deus é que não está baseado nos desejos de coisas que podemos conquistar. Tiago e João chegam até Jesus querendo encontrar lugares de destaque, glória para si mesmos. Os desejos do coração deles era esse: a gente quer ficar famoso, a gente quer ser importante, a gente quer ter poder. E aí Jesus olha para a cara deles e diz: vocês não podem participar do meu sofrimento. Na verdade, vocês vão participar do meu sofrimento, mas nem eu vou escolher quem sentará ao lado, à direita e à esquerda do meu Pai. Lembrando que Jesus, nesse momento humano, não usou da sua onisciência, não usou da sua onipotência, não usou da sua onipresença, os atributos de Deus. Ele não usou o poder de Deus. Então ele não sabia nem responder. Tem até outra situação que ele diz assim para os discípulos: olha, nem eu sei o dia que eu vou voltar, somente o Pai sabe. Jesus hoje com certeza sabe. Hoje ele está... A própria Bíblia diz que ele se assenta à direita do Pai. Ele é Deus. Assim como ele era Deus enquanto estava na terra, mas na terra ele não usa dos poderes de Deus. Por quê? Porque o objetivo de Jesus, enquanto ser humano, apesar de ser um ser completamente divino, também era um ser completamente humano. E o seu objetivo aqui era
mostrar qual era a cultura do reino de Deus. Além disso, Jesus também veio para resgatar a nossa vida, resgatar as nossas almas da perdição eterna, da morte eterna, do sofrimento eterno. Como? Mostrando a cultura do reino de Deus, nos ensinando uma nova maneira de viver, uma nova vida. É por isso que quando ele está lá no João capítulo 3, conversando com Nicodemos, ele diz, olha, é necessário nascer de novo. Nascer de novo significa tornar a viver, viver novamente, ou seja, uma vida diferente. E Jesus nos ensina uma vida diferente. O sacrifício de Jesus na cruz não é somente para te livrar dos teus pecados, mas é para te dar força. Força de quê? De viver uma vida diferente. E esse estilo de vida que Jesus nos ensina é um estilo de vida completamente desprendido, completamente solto dos desejos e das conquistas que tem no seu coração. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina desde o começo, que as vontades do ser humano, os desejos do ser humano são enganosos, são de perdição. É por isso que em todo o livro de Provérbios, livro da sabedoria, é por isso que desde o Gênesis, é por isso que nas mensagens de Jesus, o que é que ele nos ensina? A abrir mão dos nossos desejos, abrir mão da nossa vontade e priorizar o reino de Deus. No Mateus capítulo 6, versículo 33, tenho certeza que você já ouviu esse versículo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas, vão ser acrescentadas, porque Jesus está nos ensinando que no reino de Deus, um cidadão do reino de Deus tem Deus como prioridade. E a prioridade do coração de Deus é que você seja um servo. A prioridade do coração de Deus é que você tenha Deus como sua prioridade. Isso significa servir. A gente sabe que não é através das nossas obras que somos salvos, é através da nossa fé. Por isso Jesus morre na cruz, para que em nosso coração tenha fé no seu sacrifício, fé naquilo que ele fez, na obra de Jesus Cristo. Mas a Bíblia também nos diz que essa fé sem obras é morta. Deus não precisa das nossas obras. Nada a gente poderia fazer para Deus, para ajudar Deus, para fazer coisas por Deus, a gente nunca poderia. Mas os nossos irmãos precisam das nossas obras. Os nossos irmãos precisam do nosso serviço. E é por isso que Jesus dá essa resposta para Tiago e para João. É engraçado por quê? Porque a Bíblia nos ensina que tem até um outro evangelho que diz que eles apelaram para a mãe. A mãe deles foi até Jesus e disse, Jesus, quando o Senhor for reinar, bota o meu filho de um lado e o outro filho do outro, para eles terem glória, eles terem poder. Aqui cita o pai, que eles eram filhos de Zebedeu. E é interessante que depois que eles falam isso, os outros discípulos, os outros 10, vêm bolado reclamar com eles, dizer, como é que vocês estão pedindo um negócio desse? Como é que vocês... É engraçado porque eles não entenderam Jesus também. Os outros 10 também estavam na disputa do poder. E aí Jesus mostra qual é o verdadeiro caráter do cidadão do reino dos céus. Quando ele diz assim, no verso 43, entre vós não será assim. Antes, quem de vós quiser tornar-se grande, esse servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina. É interessante que no lava-pés, né, o que a gente vê é que eles chegaram para a última ceia e o costume era que o dono da casa, ele colocasse o servo o menor servo, o mais jogado, o que tinha menos posição dentro da casa para lavar os pés dos outros. Só que Jesus, ele vai com seus discípulos em uma casa que foi da própria vontade de Deus, que fosse preparada para eles, e o dono da casa não estava lá, mas quem era o anfitrião daquela ceia era o próprio Jesus. E o próprio Jesus, ele não trouxe um escravo, ele não trouxe um servo, ele foi o servo. O próprio Jesus, ele cinge, ou seja, ele coloca o avental de trabalho, a toalha, e ele se cobre para se agachar aos pés deles como um sinal de submissão, como um sinal de sujeição. Não que Jesus ele se submetia aos seres humanos, mas ele, por voluntária vontade, se dobrava e servia.
Assim como Filipenses 2 disse que ele não se apegou à sua divindade, ele não se apegou ao grande poder de Deus, mas ele se humilhou. Jesus, nessa situação do lava-pés, ele se humilha. Ele se humilha e se dobra aos pés dos outros. E eu imagino os discípulos constrangidos assim, meu Deus, ninguém vai lavar os pés da gente. Ninguém vai lavar os pés da gente. E de repente Jesus se dobra nos pés deles. E eles sentem o constrangimento daquela situação, porque Jesus estava ensinando a eles. E até que o próprio Pedro, ele diz, Jesus, eu não aceito que você se humilhe para mim. Quando ele nega que o próprio Cristo pudesse lavar os pés dele. E aí Jesus responde, Pedro, se eu não lavar os teus pés, se eu não te servir, tu não tem parte comigo. Não é porque Jesus tinha que lavar, porque isso era um símbolo importante. Isso era um símbolo importante. Mas o que Jesus estava fazendo era ensinando Pedro que o caráter do reino de Cristo é serviço. O caráter do reino de Cristo é o que é que eu posso fazer pelo meu irmão hoje? O caráter do reino de Cristo é qual é a vontade, o desejo do meu coração que não está alinhado à vontade de Deus. Se o desejo do teu coração, se aquilo que tu tem buscado durante a tua vida não está alinhado com a vontade de Deus, anota o que eu estou dizendo, vai dar errado. A Bíblia deixa bem claro que os planos do Senhor são melhores, os caminhos do Senhor são melhores que os nossos e que os nossos planos podem dar errado. Quando a Bíblia diz que os planos não se frustram, os sonhos não se frustram, não está falando dos nossos, está falando dos sonhos de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus. Enquanto muitas pessoas hoje, por aí, estão vivendo a vida que pediram a Deus, os cidadãos do reino de Deus estão vivendo a vida que Deus desejou para eles. Essa é a principal diferença de alguém que faz parte do reino de Deus e alguém que não faz parte. Essa é a diferença de alguém que entendeu o amor de Jesus e alguém que não entendeu. Se alguém busca Cristo para encontrar nele o poder de conquistar coisas para si, essa pessoa nunca encontrou Cristo e essa pessoa nunca será salva. Nunca encontrará um Deus salvador. Ela pode encontrar um Deus que lhe concede coisas. Ela pode encontrar os presentes de Deus, as bênçãos de Deus, ou ela achar que ela encontrou Deus, ou ela achar que ela conhece Deus. Mas o reino de Deus, desde a vinda de Cristo, ele nos ensina que é serviço. Servir e servir e abrir mão dos meus desejos pecaminosos, abrir mão dos meus objetivos por amor a Deus, porque os planos de Deus são melhores, porque a vontade de Deus é soberana e porque eu me rendi a Ele. Lá em Gálatas capítulo 2, Paulo diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. A minha carne, as minhas vontades, as minhas paixões já estão crucificadas com Cristo. E a vida que eu tenho hoje aqui nessa carne, não vivo para mim. Vivo pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo entendeu tudo. O que é que Paulo estava dizendo? Paulo estava deixando bem claro que a vontade dele não era perfeita, os planos dele não eram perfeitos, mas o que ele poderia fazer para Deus, ele estava fazendo. Não que Deus precisasse dos serviços de Paulo, mas os irmãos precisavam. Um cidadão do reino dos céus é um cidadão que serve. É um cidadão que entende que os caminhos do Senhor são maiores e não deseja para si a glória. Porque essa é a natureza do servo de Deus. Ele serve os outros. Ele não busca em si a glória. Queria ler para você outro texto aqui da Bíblia, que está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. E essa galeria dos heróis da fé fala de várias pessoas ao longo de toda a Bíblia, tudo que você já leu, tudo que você já conhece, mas cita as principais características de algumas pessoas. E eu queria falar sobre Abraão. Olha só o que Hebreus 11, verso 8, fala sobre Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E aí o verso
13 diz assim: todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe. Declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem essas coisas mostram que estão buscando uma pátria superior. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso também, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E também já lhes preparou uma cidade. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre a fé de Abraão. Abraão, ele creu e obedeceu o Senhor, ao ponto de se desprender de si mesmo, de se desprender da sua própria paixão, de se desprender da sua própria vontade. Mas a promessa sobre a vida de Abraão era muito boa. Ele ia ser rico, porque ele ia ter terras, ele ia ter posses, e ele ia ter uma descendência que ia ser muito numerosa e ia também ter essas posses, ter essas terras. Mas o que a Bíblia nos ensina nesse versículo 8 que a gente leu, no versículo 9 que a gente leu, é que ele habitou na terra da promessa como se fosse uma terra estrangeira. É que ele, em vez de fazer habitação naquele lugar, de sentar naquele lugar e dizer, esse lugar é meu, foi Deus que me deu, ele diz assim, Deus me deu esse lugar, mas não é meu. Eu estou aqui simplesmente pela vontade de Deus, mas não é isso aqui que eu estou buscando. Abraão entendeu que as bênçãos que Deus pode dar nunca serão maiores do que o próprio Deus. Abraão entendeu que a busca que ele tem no seu coração não finaliza quando ele recebe algo de Deus, mas começa quando ele recebe algo de Deus. Porque quando Deus me dá algo segundo sua vontade, eu começo a buscá-lo mais. A minha vontade, o desejo do meu coração não deve ser de encontrar coisas que Deus pode me dar, mas através daquilo que Deus me deu, encontrar o próprio Deus. Por quê? Porque ele estava na Terra Prometida, como se fosse estranha. Ele viveu naquele lugar que Deus preparou para ele e para a descendência dele, como se não fosse a promessa de Deus. Como se não fosse o mais importante que Deus poderia dar para ele. Porque de verdade não era. E o que era? O que era o melhor que Deus podia dar? O que era o melhor que Abraão poderia desejar de Deus? A eternidade. Abraão não esperava em coisas nessa vida, nas bênçãos de Deus que ele poderia receber nessa vida. Abraão estava esperando pela pátria eterna. Por isso a gente finalizou aqui no verso 13, dizendo assim que ele morreu mantendo a fé. E olha só, a gente costuma cantar uma heresia, que é o quê? Que tem promessa de Deus, não morre não desiste não, que tem a fé de Abraão. A Bíblia acabou de dizer que ele morreu sem manter a fé. Morreu mantendo a fé, mas sem ter recebido aquilo que ele prometeu. Ele morreu sem receber as suas promessas. Ele morreu sem desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para entregar para ele. Por quê? Porque ele não queria o que Deus tinha para entregar para ele aqui nessa vida. Ele recebeu, ele viveu, porque ele tinha um coração de servo, o caráter do reino de Deus. Mas ele não estava esperando Deus aqui. E o próprio Paulo, ele fala algo maravilhoso, algo que todo cristão tem que ter no fundo do seu coração, que é, se nós esperamos por Deus só nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o valor, as coisas preciosas no reino de Deus não são as conquistas, não é o poder, não é o que nós temos aqui, mas é o nosso relacionamento com o próprio Deus. A coisa que nós temos de mais valiosa enquanto nós estaremos aqui e pela eternidade é a presença do nosso Deus. E Abraão entendeu tudo isso. Ele viveu na terra prometida, ele desfrutou da sua promessa, mas não completamente, porque o coração dele não estava na promessa de Deus que Deus tinha para dar ele aqui. O coração dele estava e a cidade que Deus vai edificar? E aquilo que Deus tem preparado na eternidade? Para quê? Para
a gente poder desfrutar da presença dele. Abraão já estava com o coração nesse lugar. Abraão já estava preocupado com isso. E o verso 14 diz assim: os que mostram tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. Ele está buscando um lugar. Ou seja, a minha pátria, a tua pátria, nós somos brasileiros. E a nossa pátria diz respeito ao lugar de onde a gente nasceu, a nossa origem. Mas a Bíblia diz que existe uma espécie de gente, uma espécie de cristão, cidadãos do reino de Deus, que não tem pátria, ou pelo menos não estão na sua pátria. Por quê? Porque essa terra, esse mundo onde a gente vive, é um tempo de peregrinação. Nós não chegamos ainda na nossa pátria. Nós ainda não estamos em casa. Onde é o nosso lar? Onde é a nossa pátria? Onde é a nossa casa? É perto de Deus. É na presença de Deus. Na cidade que Deus tem preparado. Por isso o final do verso 16 diz que Deus tem preparado para nós, tem preparado para as pessoas que vivem dessa forma uma cidade. E é lindo quando nesse mesmo versículo a Bíblia diz que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E aí eu queria te convidar a uma análise. Nesse momento, eu queria te convidar a parar e analisar. A Bíblia diz, né, lá no texto da ceia, antes da gente participar da comunhão com o corpo de Cristo, e a nossa vida constantemente devemos estar em comunhão com o próprio Cristo, isso é relacionamento com Deus, mas antes de estar nesse momento de relacionamento com Deus, no texto da ceia, a gente está acostumado a ouvir sempre aqui na igreja: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu quero te chamar para fazer um autoexame, uma análise de si próprio. Deus, por acaso, ele tem vergonha de ser chamado seu Deus? Deus tem vergonha de ouvir que você é cristão? Porque as características de uma pessoa que Deus não se envergonha são essas. É o que Jesus disse lá em Marcos. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser servido, seja primeiro servo. As características de um cidadão do reino dos céus são essas. São pessoas que vivem a vontade de Deus, até recebem as promessas de Deus, mas o coração deles não está nesse lugar. E aí eu te pergunto, será que você tem buscado viver uma vida de servo? Será que você tem buscado conquistas aqui nessa terra? Ser grande, ser forte, ser conhecido? O que será que domina o teu coração? Alcançar os teus objetivos? Alcançar uma posição, um status? Ou servir? Ou ser agradável à vontade do Senhor? Ou seguir os planos de Deus? Será que você tem colocado o teu coração, tem amado mais as bênçãos que Deus te deu? Ou você tem amado mais ao próprio Deus? Será que o teu coração está mais ligado às coisas aqui nessa terra ou à eternidade? Talvez você esteja com dificuldade de responder essa pergunta, talvez você esteja com dificuldade de fazer essa autoanálise. Então vamos a um exercício prático. A pergunta é: se Jesus voltar agora, você ia preferir que ele voltasse depois? Para você poder casar, para você poder conquistar aquilo que você sempre sonhou, porque está perto das suas conquistas? Ou você estaria plenamente satisfeito? Deus, que bom que o Senhor voltou, porque agora eu vou poder desfrutar a eternidade inteira contigo. Se quando você pensa em Jesus voltasse agora, eu não estou nem perguntando se você acha que você seria salvo ou não, porque se você é um cristão, você tem certeza da sua salvação. Mas se você já duvida da sua salvação, a próxima pergunta, ela já não faz nem sentido. Porque se você duvida da sua salvação, claramente você não está fazendo parte do reino de Deus. Pessoas que têm certeza da sua salvação fazem parte do reino dos céus. Mas a pergunta é, se você tem certeza da sua salvação, você estaria satisfeito com a vinda de Cristo? Ou você estaria insatisfeito porque você queria fazer mais, você queria conquistar mais, você queria receber mais? Já que no céu a maior bênção é a presença de Deus. Você não ia mais receber provisão, você ia ter tudo. Você não ia mais receber aqueles milagres, você já ia ter tudo. Você também não seria a pessoa mais importante, porque o mais importante claramente é o próprio Deus.
E algumas pessoas, de verdade, algumas pessoas ainda se afligem com isso. Por quê? Porque estão na igreja, estão em contato frequente com a palavra de Deus, mas ainda não nasceram de novo. E as características de alguém que nasceu de novo é que ele vive nesse reino de ponta cabeça. Ela conquista coisas, conquista. Ela recebe bênçãos, recebe, mas isso nunca é o mais importante para essa pessoa. Sabe qual é o mais importante para essa pessoa? É quando ela está naquele momento dela com Deus, entrou no quarto, fechou a porta e ama aquele momento e diz: Deus, eu te amo, isso aqui para mim é o mais importante. Ou quando ela está aqui na igreja, está louvando ao Senhor e se entrega de todo o coração, isso aqui para mim é o mais importante. Quando o Senhor Jesus vai voltar? Deus, por favor, não demore em voltar. As orações de alguém que nasceu de novo, as orações de um verdadeiro cidadão do reino de Deus são essas. São: Deus, eu estou com vontade de viver isso, estou com vontade de fazer isso, mas qual é a sua vontade? Deus, eu estou querendo comprar aquela coisa, eu estou querendo ir por esse caminho, mas qual é a sua vontade? Será que você também tem vivido segundo a vontade do Senhor? Ou seu coração está completamente dedicado às coisas dessa vida, ao que você pode conquistar? Um jeito de entender isso, caso ainda você não tenha conseguido fazer essa autoanálise, é pedir ao Senhor uma análise do próprio Deus. Nesse caso seria a análise do alto. Ore ao Senhor e pergunte: Deus, em mim, eu estou mais para um cidadão desse reino da terra ou um cidadão do reino dos céus? Deus, em mim, mostre em mim as coisas que ainda não te agradam, as coisas que me fazem ser ainda um cidadão dessa terra e não um cidadão do reino eterno, porque essa terra é passageira. Essa terra, você vai conquistar coisas e daqui a alguns anos isso já não vale mais de nada, ou você vai ficar ultrapassado e aí seu coração vai querer conquistar mais coisas, coisas diferentes, vai querer ser sempre o mais importante, quando a sua vida deveria estar debaixo do controle de Deus. É sobre isso que a gente veio conversar aqui hoje. Essa é a contracultura do reino de Deus. Esse é o reino de ponta cabeça, completamente diferente daquilo que nós esperamos, pensamos e almejamos. O Senhor, ele tem, sim, coisas maravilhosas preparadas para os cristãos. E o que é isso? É o próprio Deus. Ele tem preparado uma eternidade perto dele, na presença dele. E isso é o de mais precioso que um cristão poderia ter. A presença de Deus na sua vida. A presença de Deus, sem as bênçãos de Deus, não muda nada. Agora, as bênçãos de Deus, sem a presença de Deus, muda tudo. Você pode achar que você está vivendo a vontade de Deus ou está vivendo o melhor, mas sem o próprio Deus dentro de você, significa que você não nasceu de novo. Significa que você não foi salvo. Os salvos têm certeza da sua salvação. Os salvos têm uma busca incessante pelo que é eterno. Abraão aqui, no que a gente acabou de ler, ele foi um cara que recebeu a promessa, mas não viveu como se a promessa já tivesse chegado. Porque o mais importante que ele tinha, o mais importante que ele queria era a presença de Deus. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus de Abraão. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus das pessoas que ainda estão buscando a sua pátria. Deus nos chamou para uma vida eterna. Esse é o objetivo de Jesus aqui. Que nós possamos ter uma vida eterna. E a vida eterna, pessoal, não é aqui. Ela começa aqui, mas ela não é aqui. A vida eterna que o Senhor tem preparado para os seus filhos é muito além daquilo que nós imaginamos. Por isso Deus muitas vezes nos dá sofrimentos, nos dá espinhos na carne, para a gente se lembrar constantemente. Só a graça do Senhor nos basta. Só aquilo que Deus tem para oferecer, só a presença de Deus é maravilhosa. E eu queria finalizar lendo para você Salmo 16, no verso 11, só para te lembrar algo que a Bíblia nos ensina, que os salmistas nos ensinam, e o que é desfrutar da presença de Deus completamente. O que é ser um cidadão dos céus?
Onde está a busca de uma pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa que está vivendo debaixo de um reino que não é um reino dessa terra, mas que é um reino espiritual, que é um reino eterno? Salmos capítulo 16, na verdade Salmo 16, no verso 11, ele diz assim: Tu me farás conhecer os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua direita, há eterno prazer. Aquilo que todo cristão busca de todo o coração é a presença de Deus. E na presença de Deus, a fartura de alegria. Sabe, aquela satisfação que você procura nas suas conquistas está em Deus. Não nas bênçãos que Deus pode dar, mas no próprio Deus. Sabe, aquele desejo de ser grande, de ser conhecido, isso passa. Isso vai dar em alguma coisa, mas no fim de tudo isso se perde. Mas sabe o que não se perde? A alegria da presença de Deus. Porque é fartura de alegria, prazer eterno. Se você conquistasse todas as coisas que você queria, será que você seria feliz? Mas se você não conquistasse tudo que você queria, mas se você estivesse com Deus, vivendo a vontade de Deus, estivesse vivendo a vida que Deus tem para você e participasse do reino eterno de Deus, pode ter certeza, a Bíblia garante que nós teríamos o eterno prazer, satisfação eterna. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para buscá-lo e para nos satisfazer na sua presença, não nas suas bênçãos, não nas nossas conquistas aqui na terra, mas no próprio Deus. Esse era o tema que eu queria conversar aqui com você hoje. Quero pedir para você deixar aí nos comentários sua opinião. Se você tem coisas a acrescentar, se você tem uma opinião diferente, a gente pode conversar mais. Deixa aí nos comentários aquilo que você pensa sobre isso que nós conversamos aqui hoje. Quero te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? AD Madureira Nova Cruz, esse é o programa Conexão Madureira, todos os sábados ao vivo, tá bom? E faça essa oração, peça uma análise a Deus e pergunte a Deus quais são os caminhos, qual é a vontade, porque Deus tem revelado a sua vontade para nós. Primeiro em sua palavra, segundo no relacionamento com Ele, desfrutando da presença dele. E eu tenho certeza que algumas coisas vão mudar, algumas alegrias vão chegar, algumas coisas você vai perder, mas é melhor perder tudo e ganhar a Cristo. Isso tudo era o que eu queria conversar com os irmãos aqui hoje. E eu oro para que você seja alcançado por essa palavra, que essa palavra tenha edificado você, seu coração. E a partir de hoje, se você ainda não vinha vivendo, possa viver a vida de um cidadão do reino dos céus. E eu agradeço por você ter ouvido, por ter acompanhado a gente até aqui, tá bom? Semana que vem tem mais Conexão Madureira. A gente tá chegando perto da festa da nossa igreja, vai ter bastante transmissão. Então se inscreve já aí no nosso canal, tá bom? Para você acompanhar tudo. E até o próximo Conexão Madureira. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E é isso. Tenha uma boa noite. A paz do Senhor.